Olá, queridos irmãos, queridos amigos, que bom que você conectou aí no nosso canal. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo novamente conosco. Seja bem-vindo. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine, acione aí o sininho para ser informado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo e também dá o seu like aí em relação a toda a programação que você estiver assistindo conosco, tá bom? Nós vamos estar falando com você nesta hora sobre a persistência na oração. Nós soltamos algumas perguntas aí no nosso Instagram, dando oportunidade aos irmãos de falarem os motivos que os cristãos não perseveram na oração. São muitos os motivos que foram ditos aí pelos nossos irmãos e pelos nossos amigos. Hoje eu abordarei alguns desses motivos, compartilharei com você sobre alguns desses motivos. E a minha palavra vai ser baseada lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 18, que diz: assim diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É uma palavra do apóstolo Paulo nos convocando a orar, a orar, a orar. Esse é o desafio. Já disse alguém certa vez que quando nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha a nosso favor. Então, Paulo está nos chamando aqui para termos uma vida persistente em oração. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que nós devemos orar em todo o tempo, com todo o coração, com toda a perseverança, com toda a intensidade, com toda a dedicação. Nós temos uma facilidade muito grande de desistirmos dos nossos propósitos, principalmente dos nossos propósitos espirituais. Eu creio que você já viveu essa experiência, né? De fazer um propósito de oração, de definir um tempo para oração e não perseverar. Aqui eu até abro um parêntese para te dizer uma coisa muito interessante e talvez você não saiba. Nossa igreja, Igreja Batista do bairro Nova América, a igreja que eu pastoreio há 28 anos, nós temos aqui um culto da madrugada com Deus. Um culto que nós realizamos há 25 anos. Este ano nós completamos 25 anos que nós temos este culto todos os dias às 5 horas da manhã. Anteriormente, ele era um culto presencial, mas depois que chegou a pandemia, nós estamos transmitindo este culto através do Instagram de nossa igreja. E olha, nós estamos com muitas pessoas nos acompanhando neste culto, né? Pessoas até mesmo de outros países, pessoas de outros estados, pessoas de outras cidades. Às vezes nós temos 120, 130 pessoas no culto da madrugada. O povo está perseverando. Hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, eu já dirigi e preguei no culto da madrugada, né? Já dirigi e preguei nesse culto que Deus tem nos dado a oportunidade. Por que eu estou compartilhando isso com você? É porque algumas pessoas no passado achavam que era apenas uma empolgação da nossa igreja, mas não. 25 anos se passaram e nós temos perseverado. Olha, eu teria muitas experiências para compartilhar com você, eu teria muitos testemunhos para compartilhar com você a respeito deste culto. Mas hoje eu quero apenas te deixar este desafio. Se você não segue a nossa igreja, Igreja Batista do bairro Nova América, no Instagram, você procure seguir-nos lá, tá? Entra lá e você vai acessar e você vai poder participar do culto
todos os dias às 5 horas da manhã, inclusive sábados e domingos e feriados. Mas eu quero compartilhar com você hoje sobre alguns motivos que têm levado as pessoas a não perseverarem na oração. Alguns motivos, né? E alguns vocês até falaram quando mandaram mensagem lá para o nosso Instagram, mas eu quero compartilhar alguns motivos. O primeiro motivo que eu quero compartilhar com você, que tem levado as pessoas a não perseverarem na oração, está relacionado à questão de prioridade. É isto mesmo, prioridade. Nós não temos dado prioridade à oração. Nós sabemos que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nós cantamos sobre oração, nós falamos sobre oração, nós escrevemos sobre oração, mas na hora de darmos prioridade, nós não damos. Nos deixamos levar por qualquer coisa, por qualquer situação, nos tiram do foco da nossa vida de oração. A palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 15 e o verso 16, eu encontro Jesus ali dando prioridade à oração, né? A Bíblia ali nos relata que Jesus, após de ter feito um milagre, né, de ter curado um homem, a Bíblia nos relata ali que o povo estava se mobilizando para enaltecê-lo, e a Bíblia diz que Jesus, quando percebe aquela movimentação do povo para querer engrandecê-lo, reconhecê-lo, a Bíblia diz que Jesus se retira, ele se retira para orar. Interessante observarmos que nessa mesma passagem diz que estavam levando outras pessoas para serem curadas por Jesus. Mas Jesus, ele abre mão, ele se afasta e a Bíblia nos diz que ele vai orar. Ele está priorizando a oração, tá? É importante isto. Nós vamos encontrar Jesus priorizando a oração também na madrugada. Ele levantando de madrugada cedinho, a primeira coisa que ele faz, antes de mais nada, é buscar o Pai. E olha que ele é o Filho de Deus. Ele priorizava a oração. Você tem priorizado a oração? Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, você tem priorizado a oração? Nós estamos neste tempo da comunicação e, infelizmente, apesar da comunicação estar muito aberta, nós não temos nos comunicado com Deus. Tá? Alguém disse certa vez que as pessoas, antes de abrirem os seus olhos, elas estão abrindo suas mensagens pelo WhatsApp. Não é assim que tem acontecido? Antes de sair de casa, você tem dado prioridade à oração? Eu tenho um relato histórico de Abraham Lincoln, e Abraham Lincoln, um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos, a Bíblia nos diz que, não a Bíblia, né? Mas a história nos relata que Abraham Lincoln, ele, quando chegava para conduzir a nação, antes de mais nada, ele buscava a Deus em oração. E ele diz o seguinte: não estou atendendo a ninguém, estou em audiência com o Deus Todo-Poderoso. Então, quero falar para você, antes de sair para o trabalho, acorde um pouquinho mais cedo, antes de fazer as suas tarefas diárias, procure dar prioridade à oração. Esse é o nosso desafio, tá? É o desafio da nossa vida. Eu quero deixar esse desafio. Antes de mais nada, vamos priorizar a nossa vida de oração. É o primeiro motivo que eu diria que muitas pessoas não têm perseverado na oração. Outro motivo que eu gostaria também de dizer é a falta de interesse, tá? É a falta de interesse. Há um desinteresse muito grande da parte
das pessoas. Perceba bem, os nossos cultos de orações não são tão frequentados quanto um momento de confraternização, um momento de louvor. As pessoas se mobilizam para se divertirem, mas não se mobilizam para buscar a Deus em oração, vigília, nas madrugadas ou até mesmo durante o dia. Há uma falta de interesse pela oração. Aquele momento de você entrar para o quarto, fechar a porta, como a palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Mateus, né? Que nós devemos fechar a porta do nosso quarto, entrarmos e orarmos a Deus. Não há esse interesse. Não há interesse muitas das vezes porque não é algo público, não é algo que temos resultados de imediato. Mas eu quero te desafiar nesta hora, vamos nos interessar mais pela oração. Preste bem atenção, uma igreja que convoca um cantor para fazer um chamado show, ela lota aquela igreja. Agora, se chamar para um trabalho de oração, pode ter certeza, não vai haver um interesse como tem para os chamados shows, que eu não gosto desse termo, não concordo com essa expressão. A nossa vida deve ser uma vida de culto a Deus. Então, vamos nos interessar mais pela oração. Vamos pedir a Deus que Deus desperte em nós a vontade de orar, de buscar a Deus, porque a nossa carne, na verdade, ela não quer fazer isso. A nossa natureza humana não quer, mas se nós pedirmos ao Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar. Um outro motivo também que tem levado as pessoas a não perseverarem na oração, eu diria a indisciplina. A indisciplina. Somos muito indisciplinados, né? Muito indisciplinados. Temos que mudar o nosso hábito, tá? A gente olha a palavra de Deus no Salmo 119, verso 16. A Bíblia diz que o salmista louvava a Deus 7 vezes ao dia. 7 vezes ao dia. Olhando a história de Daniel, em capítulo 6, verso 10, nós encontramos Daniel que orava 3 vezes ao dia, disciplinadamente. Preste bem atenção. No islamismo, né, aqueles seguidores de Alá, eles são muito disciplinados. E quando eu estive visitando Israel, estive no Egito, eu pude observar a disciplina deles. Na hora que dava o momento da oração deles, eles paravam tudo, esticavam lá o seu tapetinho e faziam a sua oração ao seu Deus. E nós temos uma liberdade, temos a possibilidade de buscar a Deus na nossa casa, no trabalho, em qualquer lugar, e não temos tido um posicionamento de disciplina. Então está faltando disciplina, regra, sabe? Determinarmos, neste e naquele horário, nós vamos buscar ao Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que os apóstolos, eles estavam ali disciplinadamente buscando a Deus nos horários específicos. Então, eu diria pelo menos esses 3 motivos, tá? Esses 3 motivos bem importantes que têm levado as pessoas a não perseverarem na oração, tá? E eu quero te desafiar a isso. Quero desafiar a você buscar em Deus, priorizar, a buscar mais interesse e ter uma vida mais disciplinada em Deus, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? São esses 3 motivos que eu quero deixar com você. Essa é a palavra que eu quero deixar com você nesta hora. Guarde essa palavra, compartilhe essa palavra. Se essa palavra te abençoou, te despertou para orar ao Senhor, tá? Dá o seu like aí, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e eu te aguardo até o próximo vídeo, se Deus quiser.
e fique na paz em nome de Jesus.